História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 23 de julho de 1215. É coroado rei da Germânia, Frederico II de Hohenstaufen, meu 27º e 29º avô, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei de Jerusalém, rei da Itália, rei da Sicília e rei dos romanos. Era 10º avô de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Frederico II de Hohenstaufen, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei da Itália, rei da Sicília, rei dos romanos e rei de Jerusalém, nasceu em Gesi, a 26 de dezembro de 1194 e morreu em Fiorentino, Lucera, a 13 de dezembro de 1250. Era filho de Henrique VI de Hohenstaufen, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Constança de Hauteville, princesa da Sicília, neto paterno de Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Beatriz da Borgonha, e neto materno de Rogério II, de Hauteville, rei da Sicília e de Beatriz de Rethel. Frederico II foi imperador do Sacro Império Romano Germânico e rei da Itália de 1220 até sua morte, além de rei da Sicília a partir de 1198 e rei de Jerusalém a partir de 18 de março de 1229, por direito de sua segunda esposa Isabel de Brienne, rainha de Jerusalém. Era filho do imperador Henrique VI e de sua esposa a rainha Constança da Sicília. Esteve em luta quase constante com os Estados Papais e, apesar de excomungado 2 vezes, tomou parte na Sexta Cruzada, que conduziu como diplomata e não como guerreiro. Inocêncio IV destituiu-o no Concílio de Lyon. O Papa Gregório IX chegou a chamá-lo de Anticristo e, provavelmente por isto, quando morreu, surgiu a ideia de que ele voltaria a reinar de novo 1000 anos depois. As coroações de Frederico II. Com a morte do imperador Henrique VI, a sua esposa Constança da Sicília, que era por direito próprio rainha da Sicília, mandou coroar rei o seu filho Frederico, ficando como regente. Em nome de Frederico, dissolveu os laços da Sicília com o império e dispensou os conselheiros alemães, renunciando ao trono da Germânia. Depois da morte de Constança, em 1198, o Papa Inocêncio III sucedeu-lhe como guardião de Frederico até à sua maioridade e assegurou a sua educação formal em Roma. Otão IV tinha sido coroado imperador romano-germânico por Inocêncio III, em 1209, mas, em setembro de 1211, na Conferência de Nuremberg, Frederico foi eleito, in absentia, rei da Germânia por uma facção rebelde, apoiada por Inocêncio, que tinha entrado em choque pela forma como Otão os excomungara. Frederico foi formalmente eleito em 1212 e coroado a 9 de dezembro, em Mogúncia. Uma terceira cerimónia de coroação teve lugar a 23 de julho de 1215, em Eschen, a do título de rei da Germânia, que era tradicionalmente precursor do de imperador. Frederico foi pretendente ao título de rei dos romanos desde 1212, o qual assumiu sem oposição, só a partir de 1215. A autoridade de Frederico era, contudo, tênue até à Batalha de Bouvines, em 1214, sendo ele reconhecido apenas no sul da Germânia, enquanto que no norte, centro da dinastia dos Guelfos, Otão continuava com as rédeas do poder real e imperial, apesar de excomungado. A decisiva derrota de Otão, em Bouvines, fez-lhe perder o poder e retirou-se para as terras hereditárias dos Guelfos, para vir a morrer, praticamente sem apoiantes, em 1218. No entanto, só passados 5 anos, depois de demoradas negociações entre Frederico, Inocêncio III e o Honório III, que lhe sucedeu depois da sua morte, em 1216, é que Frederico foi finalmente coroado imperador, em Roma a 22 de novembro de 1220. Nessa mesma ocasião, o seu filho mais velho Henrique tomou o título de rei dos romanos. O reinado de Frederico II. Ao contrário da maioria dos imperadores do Sacro Império, Frederico II passou pouco tempo na Germânia. Por essa razão, ele promulgou, em 1220, o tratado com os príncipes da Igreja, Confederatio cum Principibus Ecclesiasticis, através do qual dava aos bispos da Germânia poder secular, em troca do seu apoio à coroação de seu filho Henrique, como rei da Germânia, assegurando assim o domínio daquela parte do império. Depois da coroação, passou os dias, ora na Sicília ora em cruzadas até 1236, quando fez a sua última viagem à Germânia. Voltou à Itália em 1237, e aí permaneceu durante os restantes 13 anos da sua vida, representado na Germânia pelo seu filho Conrado. No reino da Sicília,
continuou a reforma das leis iniciada em 1146 pelo seu avô Rogério II. Ele promulgou a Constituição de Melfi, em 1231, também conhecida como Liber Augustalis, uma coleção de leis que foram fonte de inspiração por muito tempo e se tornaram num precedente para o primado das leis escritas. Com relativamente poucas modificações, o Liber Augustalis continuou a ser a base das leis sicilianas até 1819. Frederico II tornou o reino da Sicília numa monarquia absoluta, sendo o primeiro Estado centralizado da Europa a emergir do feudalismo. Durante o seu reinado foram construídos o Castelo del Monte e, em 1224, a Universidade de Nápoles, atualmente chamada Università Frederico II, que permaneceu como o único etnóime do sul da Itália durante séculos. Em 1226, por meio da Bula Dourada de Rimini, confirmou a legitimidade da administração das terras da Prússia a leste do rio Vístula pelos cavaleiros da Ordem Teutónica, comandados por Hermann von Salza. Frederico II e as artes. Ao contrário de muitos monarcas do seu tempo, muitas vezes analfabetos, Frederico II sabia expressar-se em 9 línguas e correspondia-se por escrito em 7. Era um dirigente moderno, patrono das ciências e das artes. Um dos seus conselheiros era o famoso astrólogo Guido Bonatti de Forlì. Tinha ideias avançadas sobre economia, abolindo monopólios estatais, tarifas internas e reformando os regulamentos de importação do Sacro Império Romano Germânico. Tudo isto estaria provavelmente relacionado com o tempo passado na corte de Palermo, onde influências árabes, germânicas, latinas, bizantinas, normandas, provençais e meso-judias se miscigenavam. Foi mestre da escola siciliana de poesia, da qual emergiram, a partir de cerca de 1220, as primeiras formas literárias numa língua italo-românica, a língua siciliana, o que representou um corte no uso da língua toscana, que tinha sido a língua franca preferida na Itália durante pelo menos um século. Ficaria conhecido como Stupor Mundi, a maravilha do mundo, e escreveu, ou reescreveu, um manual sobre a arte da falcoaria, de arte venandi com avibus, da arte de caçar com aves, do qual subsistem muitas cópias ilustradas dos séculos XIII e XIV. Fim, a Batalha de Parma. Em junho de 1247, a importante cidade lombarda de Parma expulsou os funcionários imperiais e aliou-se aos guelfos. Enzio da Sardanha, filho do imperador Frederico II, que o tinha colocado como protetor da cidade, não se encontrava presente e teve que pedir o apoio de seu pai, que logo veio fazer cerco aos rebeldes, com o seu amigo Zelino da Romane, senhor de Verona. O imperador tinha construído uma verdadeira cidade à volta dos muros de Verona, onde ele tinha o seu tesouro e todas as comodidades e à qual tinha pomposamente chamado Vitória. Pensando que os sitiados não respondiam por falta de meios, Frederico aproveitava para caçar e, a 18 de fevereiro de 1248, durante a sua ausência, Vitória foi assaltada, a sua guarda assassinada e a cidadela tomada pelos rebeldes. Na batalha que se seguiu, Frederico, sem o seu tesouro, teve dificuldades em manter dominância. Pior que isso, algumas regiões, como a Emília-Romanha, Marcas e Spoleto recusaram-se a continuar a pagar as suas contribuições ao imperador. Entretanto, Enzio foi capturado pelos bolonheses durante a Batalha de Fossalta, em maio do mesmo ano. Com apenas 23 anos, Enzio foi colocado numa prisão para o resto da vida, morrendo 24 anos depois, em 1272, e o título de Rei da Sardanha foi usurpado pelo Marquês Pallavicino. Frederico perdeu ainda outro filho, Ricardo de Chieti, mas a luta continuou. O Sacro Império Romano Germânico perdeu como Modena, mas recuperou Ravenna. Um exército enviado para invadir o reino da Sicília, comandado pelo cardeal Pietro Capocci, foi derrotado em Marcas, na Batalha de Singoli, em 1250. Em janeiro daquele ano, Ranieri de Viterbo morreu e os condottieri imperiais reapossaram-se da Romanha, Marcas e Spoleto. Conrado, rei dos romanos, ganhou igualmente várias vitórias na Germânia a Guilherme da Holanda. Frederico, doente, não tomou parte nas campanhas. Morreu a 13 de dezembro de 1250, em Castel Fiorentino, na Apulia, usando um hábito de monge cisterciense. Com a sua morte, a posição proeminente do Sacro Império na Europa ficou ameaçada, mas não perdida, uma vez que, no seu testamento, deixou ao seu filho legítimo Conrado as coroas imperial e da Sicília.
O testamento indicou também que todas as terras conquistadas à Igreja deveriam ser restituídas, todos os prisioneiros libertados e todos os impostos reduzidos, desde que essas reduções não pusessem em causa o Império. Com a morte de Conrado, 4 anos depois, a dinastia de Hohenstaufen perdeu o poder e o Império conheceu um interregno que durou até 1273, um ano depois da morte na prisão do último Hohenstaufen, Enzio. Durante este período, surgiu uma lenda segundo a qual Frederico II não estaria realmente morto, mas apenas adormecido nas montanhas Kaifeauser e um dia iria despertar e reerguer o Império. Mais tarde, esta lenda foi transferida para o seu avô, Frederico I Barba Ruiva. O seu sarcófago, feito de pórfiro vermelho, está depositado na Catedral de Palermo, ao lado dos de seus pais, Henrique VI e Constança da Sicília, e do seu avô, o rei normando Rogério II da Sicília. Um busto de Frederico II encontra-se no Templo do Ayala construído por Luís I da Baviera. A morte do imperador Frederico II de Hohenstaufen, a 13 de dezembro de 1250, provocou um longo período de perturbações chamado o Grande Interregno. Família e descendência. O imperador Frederico II de Hohenstaufen, meu 27º e 29º avô, casou 4 vezes, e teve, pelo menos, 13 filhos. Do primeiro casamento, em 1210, com Constança, infanta de Aragão, nasceu Henrique VII von Hohenstaufen, rei dos romanos, Rex Romanorum, casou com Margarete de Áustria. Do segundo casamento, em 1225, com Isabel II de Brienne, rainha de Jerusalém, nasceu Conrado IV von Hohenstaufen, rei dos romanos, Rex Romanorum, casou com Elizabeth von Wittelsbach. Do terceiro casamento, em Worms, a 20 de julho de 1235, com Isabel, princesa de Inglaterra, nasceu Margarida von Hohenstaufen, casada com Alberto, marquês de Meissen, senhor da Turíngia, conde palatino da Saxónia. Do quarto casamento com Adelaide Enzio, nasceu Enzio, rei da Sardanha, casou com Adelazir de Lacongonal, e casou com Frasca, e ainda casou com desconhecida Catarina de Amarane, casou com Giacomo, marquês de Noli e de Finau. O imperador Frederico II de Hohenstaufen, meu 27º e 29º avô, teve ainda uma filha com Richina von Beilstein-Wolffelden, minha 27ª e 29ª avó, filha de Berthold, conde de Beilstein-Wolffelden e de Adelaide von Bonfeld. Margarete von Hohenstaufen, casou com Tomás de Aquino, conde de Acera, meus 26º e 28º avós. Bianca, condessa de Lância. Costanza Ana di Sicilia, casou com Conrado Gaetani, conde de Orizio, de Rixio e Pomaia. Manfredo, rei da Sicilia, casou com Beatriz de Saboia, e depois casou com Helena Ducaina Angelina. Filhos com desconhecida Adalazia von Hohenstaufen, casou com Conrado, marquês de Malaspina. Selvagia von Hohenstaufen, casou com Zezelino III de Romano. E muitos mais filhos de mães desconhecidas.